Paz, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari e hoje eu vou contar pra vocês um testemunho que eu vivi. Na verdade, são 3 testemunhos que eu vivi nessas 2 últimas semanas que foram bem diferentes, foram bacanas e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Então, se você está chegando agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, se para você receber também as notificações. Então, ativa o sininho, dá um curtir, deixa teu curtir, deixa um comentário porque me ajuda muito. E compartilha esse vídeo também para teu amigo, para você edificar também a fé do teu amigo, aquela pessoa que não acredita, principalmente nos dons de Deus, que não acredita no espiritual. Compartilha com essa pessoa porque você pode edificar a fé de alguém, você pode estar ativando alguém, amém? Bom, primeiro eu quero compartilhar aqui com vocês, aqui o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, tá? Que a gente vai falar, isso daí tem a ver com os dons espirituais, tá bom, gente? Esse vídeo vai ter a ver com isso. Então tá lá em 1 Coríntios 12, olha o que está falando, 1 Coríntios 12, a partir do 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Amém? Então, eu vou compartilhar com vocês, eu tenho muitos testemunhos, gente, em relação aos dons, a coisas assim que eu já vivenciei, a coisas que eu já vi, mas eu vou compartilhar esses 3 que eu vivenciei agora nas 2 últimas semanas, e eu vou estar compartilhando bastante coisa aqui com vocês no canal. Eu quero estar incentivando vocês a buscar realmente mais o Senhor, a ter mais intimidade com Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que eu vivenciei nessas 2 últimas semanas. Bom, primeiro, gente, foi um dia de que eu tava numa igreja aqui na cidade, que é uma igreja que a gente ajuda e que nós estávamos lá dentro, e aí a gente estava participando dentro desse culto, e aí teve uma mulher que teve um momento que ela veio e ela me abraçou. E essa mulher, ela me abraçou no final do culto, e quando ela me abraçou, ela começou a chorar. E quando eu olhei pra ela, eu na hora assim, era como se Deus me mostrasse que essa mulher, ela já ia passar por alguma dificuldade. E aí vocês vê, isso tem a ver com essa palavra de conhecimento, que quando Deus ele te dá a conhecer aquilo que você não sabe. Então você tem uma revelação, digamos assim, daquilo que vai acontecer com a pessoa, para você poder estar orando, estar repreendendo, enfim. Deus geralmente ele mostra, tá, gente, tudo com um intuito. Então sempre que Deus ele nos mostra algo, ele tem uma razão para aquilo. Nem sempre a gente vai entregar para a pessoa, mas tem coisas que a gente entrega, tem coisas que não, tem coisas que a gente só intercede, e enfim, e tudo isso nós buscamos em Deus. E aí nesse momento, quando eu estava ali, eu olhei para ela e eu senti como se ela fosse passar por alguma dificuldade muito grande. E na hora eu senti algo assim, muito forte, e Deus falou assim pra mim, que ela ia precisar de uma porção do Espírito Santo, porque o que ela ia passar ia ser muito difícil. Então ela ia passar por uma situação difícil e ela ia precisar de uma porção, entendeu? Então pra quê? Pra que ela pudesse passar por aquilo. E eu não sabia o que essa mulher ia passar. E gente, olha como que Deus é, e olha como é forte, e como que como que Deus é maravilhoso, sério. E aí o que aconteceu? Depois, aí eu orei com ela, gente, ela foi ali, o Espírito Santo veio, né, fez o que ele tinha que fazer, amém, glória a Deus. E aí passou, essa mulher foi embora, e depois a pastora veio e realmente comentou de que ela também havia tido uma visão, alguma coisa assim, de que essa mulher ia passar por uma dificuldade. E que inclusive essa mulher estava correndo um risco, assim, né, de passar por algo assim. Então era algo assim, bem sério mesmo. Então assim, e essa mulher acabou indo embora. Passou uns 2 dias, a gente realmente ficou sabendo, através dos pastores, de que realmente essa mulher, ela estava passando por uma situação muito difícil. E que ela tinha ido para casa, tinham acontecido várias coisas dentro da casa dela. Então ela estava realmente, né, numa situação que era
era para ela realmente cair, entendeu? Era algo para derrubar ela. Então vamos dizer assim, era para ela ficar numa situação que foi uma situação terrível que aconteceu na vida dela. Ela realmente passou por uma situação assim terrível. E o que aconteceu? Ela era para deixar ela de cama. Era uma situação para derrubar ela. Era uma situação para deixar ela totalmente caída. Mas, como Deus, ele queria intervir naquele momento, o que Deus fez? Ele veio e ele interviu. Então, por isso, ele entregou uma palavra de conhecimento ali. E ele não só para mim, mas ele entregou também para a pastora lá da igreja. Para quê? Para que ele pudesse intervir, para que ele pudesse impedir com que isso acontecesse. Então, vocês veem como é forte. E tanto que depois disso, né, tanto que a igreja, teve gente até que ali que conhece a gente, que nos ajudou, inclusive, pessoas que são seguidores, que são pessoas que caminham ali com a gente, que inclusive até ajudaram também essa situação, e foi muito forte. Deus, ele vai e ele impede realmente de que a pessoa às vezes passe uma situação pior, que a pessoa recaia, porque Deus, ele é bom, gente. Deus, ele é misericordioso. E agora um outro testemunho que eu vou contar pra vocês, que foi no período enquanto eu fui comprar as coisas pra essa mulher. E olha como que Deus é, gente, sério. Gente, só pra esclarecer, tá? As coisas que eu relato aqui, elas são reais, e o fundo de eu comentar isso, gente, não é pra eu me glorificar através disso, entende? É pra eu glorificar a Deus, tá? Faz parte, gente, de algo que Deus, ele realmente me pede, de algumas coisas assim, de eu vir aqui e testemunhar, tá? Só pra esclarecer isso, porque sempre que a gente vai falar de dons, essas coisas, eu creio que a gente tem que ter muito temor, né, e muita sabedoria pra estar falando a respeito disso, e eu tenho muito temor, sabe, pra ficar comentando. Eu tenho muito testemunho desde o início, e eu fiquei muito tempo, muita coisa que eu nunca cheguei, nunca fiquei falando, mas eu tenho, né, realmente uma palavra de Deus para eu vir aqui compartilhar, e eu creio que vai edificar a fé de muitas pessoas que podem, muitas vezes, até ter medo de entregar, que podem, às vezes, ter receio, e muitas vezes não sabe que pode, através disso, né, tá ajudando uma outra pessoa, porque tudo isso, gente, é para a glória de Deus. E tudo isso, né, faz parte aqui, tá escrito em 1 Coríntios 12, né, faz parte desses dons ministeriais. Então, assim, a gente precisa, né, buscar ser canos limpos, por primeiro, obviamente, para que a gente possa transmitir aquilo que vem de Deus, né, porque também a gente tem que buscar isso, para que não seja algo da nossa alma, para que não seja, né, coisas, enfim, que não venham de Deus, mas para que a gente buscar esse alinhamento, porque Deus, ele quer sim operar ainda através dos dons, para que nós possamos, né, realmente ser canos limpos e transmitir aquilo que os céus estão declarando. E isso também faz parte, né, gente, da convocação dos nazireus, tá? A gente, é algo que nós buscamos ali, já aproveito, né, para falar disso, e do nosso treinamento que vai ter esse ano. É algo que também a gente busca ali para trazer alinhamento, né, pessoas que querem alinhamento nos dons, que querem fluir nos dons, né, que querem realmente caminhar através disso, amém? Então tá, então eu vou compartilhar agora o outro. O que aconteceu? Foi no mesmo dia que eu tinha ido no mercado, e eu fui no mercado pra comprar as coisas, na verdade, pra essa mulher. Enquanto, gente, eu tava dentro do mercado, nós estávamos caminhando lá, e nós estamos, na verdade, para fazer alguns trabalhos aqui na cidade, algumas coisas que Deus tem mostrado pra gente. E aí, enquanto a gente tava andando lá, de repente teve uma mulher que ela veio, e ela chegou assim até mim, e ela queria, na verdade, fazer um cadastro lá com a gente. E eu, na hora, assim, eu não queria fazer o cadastro, porque a gente tava com muita pressa, entende? E também, assim, eu não queria fazer, então... Aí eu olhei pra ela, mas eu senti, assim, o Espírito Santo falar pra mim, não, faz, sabe? E aí eu parei e fiquei, não, tá, tipo, beleza. Aí eu parei, ok. E aí eu fiquei na minha, né? E daí ela ficou falando, e deu, tá, bom. Aí eu fui dando meus dados, tal, pra ela, né? E eu, tipo assim, Deus, agora. E eu fui saindo, andando, né? E ela junto, assim. Só que eu tava realmente com um pouco de pressa, né? E eu não tinha entendido, né? O que Deus queria. E, gente, essa mulher começou a pedir meus dados e tal. E, de repente, ela me perguntou se eu era cristã. E aí eu falei, sou assim. Ela falou, tá, é porque eu estou sentindo, né, o espírito e tal, tipo, porque eu também sou evangélica, mas eu estou afastada há um tempo da igreja, mas eu sinto algo diferente, eu tô sentindo, né, como se fosse o Espírito Santo e tal, e eu senti que tinha algo diferente. E aí, de repente, gente, essa mulher tava chorando.
ela começou a chorar porque de alguma forma Deus tocou nela, entende? Foi algo assim totalmente sobrenatural, entende? Foi algo totalmente fora do nosso controle. E aí nisso eu comecei a conversar com essa mulher lá dentro, eu orei com ela, peguei o contato dela, e enfim, e Deus, né, de alguma forma, Deus usou ali dentro do mercado, gente, dessa forma que pudesse, né, Deus tocou ela com o Espírito Santo, de forma ali totalmente sobrenatural, para que a gente pudesse ali, né, orar, enfim, eu pude conversar com ela, né, enfim, e falar com ela, conversar, orar e né, para que ela possa realmente estar voltando, porque ela está afastada, né, ela estava afastada da igreja, ela estava afastada, então agora, né, para ela poder voltar. Então assim, foi algo assim bem diferente, que eu não estava esperando, e na verdade confirmou ainda algo que nós já estávamos conversando, que nós iríamos fazer, e aqui na cidade, e isso foi só uma confirmação, na verdade, para nós. Então, assim, foi algo lindo, sabe? Algo, assim, muito bonito. Uma terceira coisa que aconteceu, que foi agora, recentemente também, foi um dia também no mercado, gente. Eu tenho um negócio com o mercado, que se eu for contar tudo, gente, não, tem muita coisa que já aconteceu. Mas aí eu vou contar só esses recentes agora, tá? E aí foi um outro dia que a gente tava também no mercado. E esse daí, gente, eu não falei com a pessoa, mas eu acho super válido contar, porque eu sei que tem pessoas que também às vezes passam por isso e às vezes não entendem. E o que aconteceu? Nós estávamos andando assim no corredor, de repente uma mulher, ela passou por mim, e essa mulher, quando ela passou, eu senti um cheiro, e esse cheiro era como se fosse um cheiro de funeral. Então, assim, era muito similar, sabe, cheiro tipo de flor de cemitério mesmo? Tipo, flor de cemitério, assim. E aí essa mulher passou e eu senti aquele cheiro. E eu fiquei assim, gente, que cheiro é esse? E daí, assim, eu fiquei incomodada com aquele cheiro. E aí eu passei e eu fiquei, nossa, que estranho. E daí, assim, na hora, já Deus falou pra mim, intercede por ela, porque essa mulher, ela está a ponto de morrer, porque tem um espírito de morte rondando ela, e ela precisa de um livramento. Então, intercede por ela, porque para que ela intercede para que a salvação chegue, só intercede pela vida dela. E aí eu perguntei, Senhor, mas é para eu falar alguma coisa com ela? E Deus falou, não, é só para você interceder. Então você intercede, repreende o espírito de morte e ora pela salvação dela, para que eu alcance o coração dela, porque ela está precisando, porque senão essa mulher, ela está correndo risco de morte. Olha isso, gente, que forte. E aí eu tava ali no mercado, eu intercedi ali mesmo, eu já intercedi, foi bem forte. Eu até comentei com o Eric também na hora, ele orou também junto. E não foi algo que Deus pediu para falar com a mulher, mas era só para interceder por ela. E eu achei válido contar isso para vocês, porque tem pessoas que às vezes Deus pode mostrar algo para você estar orando pela outra pessoa, para você fazer uma intercessão, e nem sempre você vai entregar. E a gente tem que ter essa sensibilidade no espírito e sabedoria, sabe? Porque muitas vezes a gente pode acabar matando uma pessoa, né? A gente pode às vezes acabar falando algo errado, vamos supor assim, porque Deus pode te mostrar muitas coisas, mas já pensou chegar pra pessoa e falar, você tá correndo risco de morte, então, você tá entendendo? Ou chegar assim, olha, Deus me mostrou que você tá correndo risco de morte, olha, Deus me mostrou que tem um espírito de morte te rondando, viu? Tipo, não, jamais, entende? Então, não, eu tenho que o quê? É sabedoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou interceder. Entende? Então a gente tem que ter a sabedoria e essa sensibilidade no espírito para que a gente saiba o que fazer no momento. E isso, gente, é algo que vai aprendendo realmente e também, obviamente, né, gente, andando com pessoas que nos ajudem nessas coisas, né? Então, vamos dizer assim, a gente buscando, né, estar perto de pessoas que vão nos trazer ensinamento, que vão nos ajudar. Às vezes a gente ir buscar, muitas vezes, eu sempre comento para o pessoal, inclusive, de que o que eu fazia antes? Eu mandava tudo pro meu pastor. Tudo, gente, tudo eu mandava pra ele. Nem tudo ele tinha resposta. Muitas vezes ele não tinha resposta nenhuma pra mim. Às vezes ele só falava, ele só ia orar, entendeu? Então, assim, era uma forma, né, digamos assim, de eu ir buscando mais, de eu ir buscando mais segurança, porque antes eu não saía, né, gente, fazendo isso, entende?
E eu sempre comento isso pro pessoal porque eu creio assim que é válido, porque eu fiquei um bom tempo, na verdade, até eu ter assim aquela ousadia, digamos assim, de ir, de entregar, sabe? Às vezes eu até entregava algumas coisas, mas eu ainda ficava com dúvida. Teve coisas assim que eu já agi de forma errada para entregar, entende? Porque antes eu não tinha um acompanhamento. Então depois, assim, quando eu comecei a andar com esse pastor, ele me trouxe muito entendimento. Ele, tanto na palavra, mas também, né, foi algo assim que alinhou muita coisa mesmo, né, em relação a esses equipamentos, né, digamos assim, né, porque são equipamentos que Deus nos deu, não é nada para nós. Essas coisas, quando Deus ele nos dá, é para Ele, na verdade. Então a gente tem que buscar nessa sabedoria, de não sair também querendo fazer tudo do nosso jeito, digamos assim, enfim. E é algo assim que Deus ele vai nos capacitando. Então assim, eu tô compartilhando isso com vocês, que eu creio assim que é algo bem forte, né, e que pode identificar a tua fé. De repente você tá passando por isso, de repente você tá em dúvida, e já também eu aproveito isso para te convidar também para participar conosco da convocação dos nazireus deste ano, né, para participar do treinamento que a gente vai ter agora esse ano. Daqui a pouco a gente já vai começar a disponibilizar lives, né, a fazer lives em relação a isso. O primeiro tema vai ser batalha espiritual, então a gente vai aprofundar bastante, né, em batalha espiritual. Primeiro, as lives elas vão ser todas abertas, tá? Então elas vão ser livres, mas depois do treinamento mesmo em si ele vai ser fechado. Mas a gente vai trazer bastante coisa aí que você vai poder pegar muita coisa aí nos treinamentos já em live também. Tá? E vai ser bem bacana, né? Então, assim, para você também, né? Se você quiser participar junto com a gente, eu creio que vai ser bênção para você buscando, né? Alinhar os dons também, buscar ter mais ousadia em Deus e buscar esse alinhamento em Deus para você poder fluir, né? Da forma como Deus ele quer que você flua. Amém? E é isso, gente, tá? Então, né, eu queria compartilhar aí com vocês esse testemunho e eu espero que esse testemunho possa edificar a tua fé. E se você quiser participar com a gente também esse ano, você pode estar participando, tá? Eu vou estar trazendo mais testemunho, né? Eu vou compartilhar mais coisas. E esse ano ainda tem muita coisa ainda. Eu tenho vivido cada coisa doida de Deus, sério. Tem tido muito levante? Tem. Tem acontecido coisas estranhas, digamos assim. Mas Deus tem sido bom, sabe? Deus tem sido bom. A gente tem vivido crises ministeriais? Tem, sabe? Esse ano já vivemos crises ministeriais? Já, esse ano a gente já teve crise ministerial, sim. Já tivemos crise de ministerial, de que tipo, será que a gente tá fazendo errado? Será que não é de Deus? Será que não sei o quê? Será que a gente tem que parar? Será que a gente não tem que arrumar um emprego, entendeu? Largar a mão? Será que não é loucura? Será que não sei o quê? O Eric entrou em parafuso, gente, esses dias. Eu entrei em parafuso junto também. Que eu pensei, o que tá acontecendo? Se o Eric tá assim, então não sei o que lá. E a gente precisou sentar e conversar, sabe? Pra realmente a gente falar, o que tá acontecendo, entende? O que tá acontecendo, é isso, não é? Porque, enfim, e Deus testificando, gente, e Deus testificando, foi incrível, porque nós tivemos, assim, uma crise, assim, e aí, de repente, Deus deu um monte de sonho e coisa arada e tudo, e sempre Deus confirmando, tipo, não parem, sabe, não parem, e continuem confiando na minha palavra, naquilo que eu estou falando, sabe? Tipo, mantenham uma constância, mantenham uma fé. Então é isso que Deus tem falado, entende? E é difícil, né, gente? Lógico, porque tem coisas assim que Deus está mexendo na nossa estrutura que é um pouco difícil, assim, pra gente, porque a gente tem que ficar muito vulnerável, entende? E a gente é difícil, né? Porque a humanidade da gente, ela grita às vezes, mas eu tenho uma convicção, a gente tem uma convicção, sabe? De que é tudo pra glória de Deus e que, independente se às vezes vinha o receio, de vir os medos, né? A certeza de que faz parte, sabe? Do propósito e que realmente a parte agora do que Deus está nos pedindo, a gente não dá mais pra olhar pra trás, sabe? Tipo, a gente não vai olhar pra trás. Então é isso, tá? Então eu tô compartilhando isso com vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa edificar a fé de vocês. E é isso daí, gente. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário, tá? Perguntas, enfim, né? Me segue lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo, tá? Minhas redes sociais. E é isso daí, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe. E foi então que eu, já sem respostas e nem argumentos, ouvi a sua voz a me chamar.
decidi ouvir e te seguir. E como alguém que entende que encontrou o seu amado, saí correndo ao seu encontro. E quando eu vi os seus olhos, eu me apaixonei. Vou contar um testemunho pra vocês sobrenatural aqui do dia que um demônio tentou atropelar eu e meu marido. Como assim? Sim, um demônio tentou atropelar eu e meu marido. Mais fofinha. Não vai ser sobre demônio, vai ser sobre anjo. Vocês acreditam que ainda aparece anjo, que ainda é possível a gente ter experiência com eles? Na Bíblia, quanto Deus ainda opera no sobrenatural e como o Espírito Santo ainda age nos dias de hoje. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui pela primeira vez, eu cheguei diante de um altar e eu falei assim para Jesus: aqui, ele veio, gostou da cidade e juntos nós decidimos vir pra cá e dar início, né, a isso juntos e também pra poder cuidar dela. E nós viemos